Então, vamos lá, gente. Ah, continuando aqui, então, o estudo de Coríntios, hoje a gente vai estar finalizando digamos assim, o primeiro bloco. Eu poderia, assim, chamar de primeiro bloco. Ah, só um momentinho. Opa. Muito bem. Então, o que que a gente já viu até aqui? Como eu parei 2 semanas, eu vou só fazer uma breve revisão disso daqui, muito rápida. A gente divide a carta aos Coríntios, então, em dois grandes, pode dividir, isso é uma das maneiras da gente dividir didaticamente em dois grandes blocos. Um que vai do capítulo 1, versículo 10, até o capítulo 6, versículo 20, em que Paulo está tratando, na verdade, aqui, das informações que ele recebeu da família de Cloé. A partir do capítulo 6, versículo 20 em diante, ele vai estar tratando de uma questão que foi a respeito da carta que ele recebeu dos Coríntios. Então, ele vai tratar de todos esses temas, eu poderia dividir isso em dois grandes blocos. Agora, este primeiro bloco, que a gente ainda está dentro dele, porque a gente ainda não finalizou até o capítulo 6, a gente ainda poderia dividir em outros dois. Um que a gente vai estar finalizando hoje, que é até o final do capítulo 4, que o Paulo está tratando das questões das divisões na igreja. A gente muitas vezes, muito tentado a entender essas divisões como simplesmente uma divisão de partidos dentro da igreja, como se um fosse contra o outro. Na verdade, havia, sim, divisões de maneiras diferentes de pensar, mas havia algo muito em comum nessas divisões, que eram as questões era um questionamento da autoridade de Paulo. Era como se essas divisões estivessem provocando uma igreja contra Paulo. Depois, uma segunda parte, que a gente vai começar na semana que vem, que vai do início do capítulo 5 até o capítulo 6, em que Paulo vai tratar das consequências disso, que seria a questão da imoralidade. A gente vai perceber hoje já Paulo dando uma certa introdução nessa maneira paulina de enxergar as coisas, que ele trata primeiro as questões de mente, de entendimento, de teologia, mas ele sempre coloca um pano de fundo de conduta ética. É como se assim dissesse: não basta eu ter uma consciência correta, é preciso que eu tenha uma atitude correta. E que as atitudes corretas são consequência de uma base teológica correta. Então, eu preciso mudar a minha mente, para que a partir da mudança da minha mente as minhas atitudes sejam transformadas. Essa é uma maneira paulina de mostrar as coisas. E aqui a gente tem as nossas subdivisões da subdivisão, tá? Pois bem, hoje a gente vai estar vendo, então, o final desse primeiro bloco, em que Paulo vai estar tratando do capítulo 4, do versículo 14 até o versículo 21. Na última aula, nós tratamos do 1 tratamos até o versículo 13, e agora nós vamos tratar do 14 até o 21. O que está por trás desse trecho que a gente vai ler aqui? Paulo está fechando o argumento que ele começou lá no capítulo 1, versículo 10, para tratar de divisão na igreja. Agora, apesar dele fechar isso, dele estar encerrando essa discussão, uma coisa muito delicada ainda permanecia, que era aquela questão exatamente da autoridade de Paulo sobre a igreja. Como que Paulo ia fazer para tratar isso com a igreja? Veja, porque a igreja estava se baseando em pensamentos deste mundo para poder questionar a autoridade de Paulo e se colocar contra ele, alegando que Paulo era fraco, que Paulo tinha um padrão de vida que não era de acordo com aquilo que eles entendiam ser coerente com alguém que era pregador, Paulo não era eloquente, aquelas questões todas. Como que Paulo ia tratar essa questão de autoridade sem cair, sem se contradizer em tudo que ele disse? Quer dizer, sem se colocar de uma maneira prepotente e arrogante como eles estavam se colocando, por assim dizer. Então, ele
Paulo, de uma maneira muito sábia, para poder encerrar essa questão e trazer para si a autoridade que ele tinha que ter diante deles, que eles tinham que considerá-lo como autoridade, como referência, ele usa mais uma metáfora. Ele já usou aqui do edifício, da lavoura, do mordomo, etc. Ele vai usar uma metáfora muito simples, mas muito sábia para esse momento. Ele usa a metáfora do pai e dos filhos. Então, ele coloca a questão do pai e dos filhos aqui, de maneira que um pai, como ele se coloca, ele tem, ao mesmo tempo, autoridade para chamar atenção, ou seja, para advertir, para dizer você está errado, e, ao mesmo tempo, autoridade para poder suplicar. Olha, veja, o que você está fazendo está errado, volta para o outro caminho. Além de tudo isso, além de ter autoridade para poder advertir, suplicar por uma mudança de comportamento, ele ainda pode, como pai, colocar sobre eles o peso de uma, entre aspas, ameaça de punição, uma ameaça de disciplina, porque o pai tem autoridade de disciplinar os filhos. Então, ele, para poder chamar a si uma autoridade, sem cair na mesma soberba que os coríntios estavam caindo, ele usa essa metáfora muito sábia do pai. Nessa passagem, há algo muito interessante, que já é uma ligação que Paulo está fazendo com o capítulo 5, em que ele vai começar a tratar de questões morais, é que ele deixa muito claro que não basta você pensar corretamente. É preciso que você pense corretamente, mas que você tenha atitudes corretas. Paulo vai começar já a abordar uma questão de moralidade. Como que ele faz isso? É, suplicando aos coríntios que o imitem. Imitem a ele, Paulo. Imitar Paulo naquilo que é o comportamento que ele tem por conta de Cristo Jesus. Então, esse é o pano de fundo que Paulo vai estar tratando aqui no capítulo 4, a partir do versículo 14 até o versículo 21. Esse é o trecho que eu coloquei aqui para vocês da NVI. Eu tenho usado a NVI porque tem uma série de verbos aqui em que a melhor tradução acaba sendo a tradução da NVI para nossa compreensão, mas você pode usar qualquer uma. Então, do 14 ao 21, que é o que encerra o capítulo 4, Paulo escreve assim: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro, veja o verbo aqui, adverti-los. Então, um pai tem autoridade para advertir um filho. Adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes, aqui um pai suplicando ao filho, que sejam meus imitadores. Por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, como se eu não fosse mais visitá-los. Mas irei muito em breve, se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então, esse é o trecho que a gente vai estar vendo hoje, e versículo por versículo. Primeiro versículo, Paulo escreve lá então: não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Mas procuro adverti-los como meus filhos amados. Não sei se vocês se recordam, no trecho que a gente estudou da última vez, eu citei várias vezes que Paulo usava de muita ironia para poder tratar com eles e confrontá-los com relação ao seu pecado de arrogância, ao seu pecado de altivez e de questionar a liderança. E era esperado
que isso tivesse feito com que os coríntios que estavam lendo essa carta ficassem envergonhados da sua própria atitude. Aliás, eu espero, né? Eu acho que Paulo, de certa forma, esperava que eles, lendo aquilo, talvez tivessem realmente esse sentimento de vergonha, se eles compreenderam o que ele escreveu até ali. Porque pode ser que tenham lido e não tenham compreendido ou não quiseram compreender. Quando ele começa esse capítulo, esse versículo 14, dizendo que não estou tentando envergonhá-los ao escrever essas coisas, deixa claro que Paulo talvez tenha percebido que aquilo que ele escreveu ali, naturalmente, deveria provocar vergonha nas pessoas, se eles tiveram a compreensão, se eles conseguiram compreender o que ele escreveu. E por isso ele começa dizendo: eu não estou tentando deixar vocês envergonhados com essas coisas, mas não é sempre assim, porque lá mais para frente, se você for no capítulo 6, vai lá na sua Bíblia agora, se você está com ela ligada aí, no capítulo 6 de 1 Coríntios, e versículo 5, em que Paulo está tratando de questões já morais que eles têm. E você vai ver o que Paulo escreve lá, que ele realmente está querendo fazer com que eles fiquem envergonhados. Ele diz no capítulo 6, versículo 5, para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. Então, há realmente, quando está tratando de questões morais, Paulo está dizendo, isso é para vergonha de vocês. A mesma coisa quando você vai no capítulo 15, versículo 34, da mesma primeira carta aos Coríntios. Paulo escreve, então, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34. Tornai-vos à sobriedade, como é justo, e não pequeis, porque alguns de vocês ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Para vergonha de vocês, existem pessoas que não se converteram. Por que não se converteram? Pela atitude que vocês estão tendo. Então, isso é para vergonha. Então, Paulo aqui é rápido em dizer que não está querendo, com esses conceitos teológicos, fazer com que eles tenham. A intenção dele não era provocar vergonha, mas a intenção dele era fazê-los refletir a respeito da maneira como eles estavam agindo com ele, Paulo, a questão da autoridade e reafirmar a sua autoridade. Quando ele coloca aqui, mas procuro adverti-los, esse verbo advertir é uma palavra considerada uma palavra paulina, porque Paulo usa essa palavra em várias passagens. A palavra grega que ele usa aqui usa várias vezes essa palavra. Ela tem um bom sentido, que é o sentido de admoestar. Então, quando eu estou admoestando alguém, no sentido bíblico, é no sentido de ter uma influência corretiva em alguém, sem com isso provocar ou criar algum tipo de amargura. Então, o que Paulo está tentando aqui, adverti-los, é exatamente ter uma influência positiva na vida deles, mostrar para eles que eles estavam errados, sem, no entanto, criar amargura no coração deles. Por isso que ele começa dizendo que a intenção dele não era envergonhá-los. Dessa maneira, a palavra advertir, ela pode incluir tanto o conceito de advertência como o conceito de súplica. Né? E você percebe que ele adverti-los como filhos amados. Essa maneira de Paulo escrever filhos amados é muito característica paulina também. Dentro do conceito judaico, da raiz judaica que Paulo pertencia, as pessoas que seguiam aquele determinado mestre eram chamadas de discípulos. Mas Paulo não usa essa palavra discípulos. Ele sempre prefere o termo filhos. Por quê? Ele usa o termo filhos pelas características do relacionamento pai e filho que ele vai dizer aqui. Porque por serem filhos, ele pode exortá-los. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, está escrito: e sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos para viver de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, um pai pode fazer isso. Um pai também pode repreender. Em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 13, Paulo escreve assim: ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos também vós.
E aí ele diz, não vos ponhais em julgo desigual com incrédulos, porquanto que possibilidade pode dizer. Então ele está repreendendo. E pode rogar, pode suplicar, como ele faz aqui. Então, é a maneira paulina de lidar com isso, e Paulo começa fechando o seu versículo, o seu trecho do capítulo, até o capítulo 4 aqui. No versículo 15, ele escreve, então, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo nos gerei por meio do Evangelho. Ora, se ele coloca como filhos amados, um filho tem um pai, e aqui ele coloca isso, depois de chamar os coríntios de filhos, ele passa a empregar de duas maneiras essa imagem de filhos. A primeira aqui no versículo 15, em que ele busca com isso restabelecer um relacionamento que ele tinha com os coríntios, que era um relacionamento único. Um filho tem um pai, um filho não tem muitos pais. E um pai, pelo contrário, pode ter muitos filhos. E, dessa maneira, Paulo está buscando restabelecer a autoridade que eles deveriam conferir a ele como fundador da igreja. Paulo está enfatizando isso que a gente chama de singularidade do relacionamento entre ele e os coríntios, porque ele está escrevendo aqui, na verdade, que ele é o único pai. Não se trata aqui de uma tentativa de Paulo de menosprezar outras pessoas que tiveram liderança sobre os coríntios, que ele mesmo cita quando ele se compara a Apolo, Pedro, etc. Não é uma questão de menosprezá-los, dizer que ele era melhor do que os outros, porque se ele fizesse isso, ele estaria caindo em contradição com tudo que ele escreveu até aqui, mas de estabelecer uma distinção clara entre ele e os coríntios, porque foi ele que levou o evangelho até os coríntios, foi ele que os gerou na fé, e aqui ele enfatiza muito claramente isso, eu mesmo os gerei, mas ele não coloca esse os gerei de uma forma que traga para ele glória, porque ele diz, eu os gerei por meio do evangelho, que ele já tinha dito no capítulo 2, no capítulo 1, no capítulo 2, que o evangelho é o poder de Deus. Então, ele está dizendo aqui, eu os gerei através do poder de Deus, que é o evangelho de Jesus Cristo. Ele usa para eles uma outra figura aqui no início. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo. Quem que era um tutor naquele tempo? Um tutor normalmente era um escravo de confiança, a quem o pai entregava os filhos, especialmente os meninos, para que esse tutor os levasse até a escola para poder aprender dentro do mundo grego, e esse tutor também supervisionava a conduta deles, na ausência do pai. Então, ele usa essa figura. Vocês podem ter 10.000 tutores em Cristo. Então, vocês podem ter tido várias pessoas dentro da liderança que vocês tiveram aí, a partir da minha ausência, que conduziram vocês, que conduziram o rebanho, que supervisionaram vocês. No entanto, apesar de vocês terem esses 10.000 tutores, que são servos de Deus, quem os gerou para o evangelho sou eu. O Paulo está tentando trazer para si a autoridade que estava sendo questionada pelos coríntios. É por isso que ele escreve dessa maneira. Paulo estava assistindo uma deterioração da autoridade dele no meio da igreja dos coríntios, que não estavam se importando muito com aquilo que ele dizia, e ele traz isso, mas sem abrir mão da centralidade de Cristo. O Paulo nunca abre mão da centralidade de Cristo, porque ele diz, da mesma maneira que vocês podem ter 10.000 tutores em Cristo, ou seja, pessoas que cuidam deles em Cristo, que estão cuidando deles no Evangelho, ele diz, pois em Cristo Jesus, em Cristo, eu os gerei por meio do Evangelho. Então, ele coloca sempre a centralidade em Cristo. Ora, o que a gente pode pensar para isso aqui dentro da igreja de hoje? A gente vive, talvez, um momento de gerações dentro de igreja, de várias gerações de pensamentos diferentes dentro da igreja, mas com a influência do mundo que a gente vive. A gente sabe
que mesmo fora da igreja, é muito comum hoje a gente assistir uma deterioração do conceito de autoridade. E veja, conceito de autoridade dentro do conceito correto de autoridade. O conceito de autoridade espiritual não é um conceito de domínio da vida dos outros. Não é um conceito de ser dono e dizer o que tem que fazer. Ah, não, quem vai dizer com quem eu vou casar é o meu pastor. Não é isso. Uma liderança, ela não é dona de ninguém. Não são meus, são servos de Cristo. Eu simplesmente sou um servo que os lidera. Então, esse conceito de autoridade dentro de famílias, dentro de igreja, dentro de trabalho, dentro de tudo, esse conceito de autoridade ele tem sido corroído na sociedade de hoje. E a gente assiste, obviamente, o efeito disso dentro de igreja. Talvez a igreja ainda seja um lugar que aqueles que seriamente a frequentam entendem ainda um pouco esse conceito de autoridade e ainda, de certa forma, procuram guardar isso, porque entendem que a autoridade ela é concedida por Deus. Mas a gente imagina essa situação dentro da igreja de hoje. Você pode ver que esse questionamento ele é muito comum na sociedade atual. E isso precisa ser resgatado. Mas isso precisa ser resgatado, em primeiro lugar, com uma liderança saudável, uma liderança não dominadora, mas uma liderança que lidere pelo exemplo e não lidere pela força do poder. Lidere pelo exemplo. E aí a gente pode conduzir as pessoas nesse caminho que Deus tem preparado para nós, entendendo que a autoridade ela é conferida por Deus, a conversão é feita pelo Espírito e a santificação também é uma obra do Espírito, nós somos apenas instrumento disso. Ele vai usar agora, numa segunda forma, essa questão de filhos, a partir do versículo 16, aonde ele escreve: portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. É interessante você pensar o seguinte: Paulo está dizendo para eles serem imitadores. Quando a gente vai fazer um estudo bíblico, a gente sempre olha primeiro o contexto imediato, para depois olhar o contexto geral. Se a gente for olhar o contexto geral da vida de Paulo, a gente vai dizer que quando ele está dizendo para eles serem imitadores, ele está dizendo para eles pegarem um barco, viajarem pelo mundo conhecido da época, pregando o evangelho. Esse seria o contexto geral de Paulo. Mas a gente tem que olhar dentro de um contexto mais imediato. O contexto mais imediato que tem para isso está entre o versículo 11 e o versículo 13 do capítulo 4, em que Paulo escreve como tem sido a vida dele. E ele diz assim: agora estamos passando fome, sede, necessidade de roupas, estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos escória da terra e lixo do mundo. É pesado o que Paulo está escrevendo aqui para serem imitadores dele. Porque imitadores dele dentro de um contexto imediato, está sendo isso. Eu me faço nada para que outros possam receber o evangelho por meio da negação de mim mesmo. É o que ele está dizendo aqui. Então, ele descreve a própria vida dele coerente com o Cristo crucificado que ele citou, que o evangelho dele é o evangelho da cruz. Então, um Cristo crucificado, aquele que se fez carne, ou seja, abriu mão da sua existência divina por se fazer carne, se humilhar como um ser humano, e que não bastou isso, mas que durante a sua vida sempre buscou servir. Nunca fez mal a ninguém, mas foi amaldiçoado. Nunca feriu ninguém, no entanto, foi crucificado. O exemplo que Paulo segue é o exemplo que eles devem seguir. Então, quando ele faz essa exortação, ele já está preparando o terreno para aquilo que ele vai tratar a partir do capítulo 5, em que eles estão tendo atitudes totalmente carnais.
E aí ele já começa a preparar para tratar a questão da conduta. Quando ele usa essa linguagem, me imitem, ele está usando também algo que é muito, que eu falei no início aqui, que é muito coerente com a atitude de Paulo de sempre trazer um conhecimento teológico, uma base teológica, que se apresente como uma atitude prática, uma atitude ética coerente com a nossa vida. Paulo, então, não está tentando, com os argumentos que ele fez até aqui, simplesmente mudar a mente dos coríntios, mas ele quer mudar, sobretudo, as atitudes dele. A atitude correta é consequência de uma teologia correta. O que a gente muitas vezes assiste hoje, pessoas dentro de igreja que dão mau testemunho, muitas vezes esse mau testemunho é consequência de uma base teológica errada. Quanto mais conhecimento a gente tem do Evangelho, mais a gente conhece a grandeza de Deus e mais a gente deve refletir sobre assim, como eu posso tomar uma atitude dessa que envergonhe o nome de Cristo. Então, se você é de fato convertido e você tem lutado com áreas da sua vida que precisam ser transformadas, o primeiro conselho que eu te dou e que a Bíblia te dá é que você tem que conhecer mais do Evangelho. Não tem como eu querer ter uma mudança de atitude sem que eu tenha conhecimento do Evangelho. O conhecimento do Evangelho, através de leitura bíblica, comunhão com os irmãos, vida em Cristo, servir, etc., tudo isso vem transformando a nossa mentalidade. E na medida que transforma a nossa mentalidade, muda a nossa atitude. O exemplo de Paulo, aqui você poderia dizer, poxa, mas por que Paulo não disse sejam imitadores de Cristo e ele disse sejam imitadores meus? Na verdade, o ensino de Paulo está se fundindo com isso, porque vai, por exemplo, para o capítulo 11 de 1 Coríntios, vai lá no 1 Coríntios capítulo 11, você vai ver Paulo dizendo no versículo 1 de 1 Coríntios capítulo 11, sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Então, não é que ele está tendo soberba aqui de dizer, não, sejam meus imitadores. O conceito aqui é muito claro. Paulo está fundindo as ideias e dizendo que ele é um seguidor de Cristo e por isso eles devem olhar para ele e imitá-lo. Será que você teria coragem de hoje chegar para o seu discípulo e dizer para ele, seja meu imitador? Não numa atitude soberba, porque se você fizer isso dentro de uma atitude soberba, não adiantou de nada. Mas será que você teria condição de dizer hoje, seja meu imitador como eu sou imitador de Cristo? Se não tem, é algo que a gente tem que buscar. E veja, nós somos pecadores em transformação. Transformação progressiva que nunca chegará ao fim, a menos quando Cristo voltar. Mas nós temos que sempre ter um crescimento, uma santificação progressiva, de forma que nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças da igreja, os membros da igreja, possam olhar para a gente em determinadas áreas da nossa vida e dizer, eu queria ter uma atitude como fulano tem, uma atitude de mansidão como fulano tem, uma atitude de sabedoria como Beltrano tem, uma atitude de amor ao próximo como o fulano tem, de compaixão, etc., que são características de Cristo e que eu deveria querer imitar aquilo que os outros têm. Não ser tomado por inveja, mas ser tomado por um sentimento de querer imitar algo que vem de Deus. Porque tudo aquilo que nós temos de bom vem de Deus, não vem de nós mesmos. Paulo continua aqui, ainda dentro dessa segunda maneira de enxergar a questão de pai, ele, no versículo 17, aonde ele diz, por essa razão, o que é por essa razão? Ligado aos suplículos que sejam meus imitadores. Eu te suplico que seja meu imitador. Por esta razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará lembrança da minha maneira de viver. Se eles têm que imitar Paulo, eles vão ser lembrados por Timóteo de como que Paulo vive, de acordo com o que eu ensino em toda parte, em todas as igrejas, a coerência de Paulo. Então, o interesse de Paulo no comportamento deles é tão grande que ele gostaria, inclusive, de estar presente para que eles pudessem ver o comportamento dele. Mas como ele não pode, ele envia Timóteo.
Pela maneira como ele escreve, nós entendemos que Timóteo era bem conhecido dos coríntios. Provavelmente, Timóteo, pelo menos em parte, participou do trabalho de Paulo junto à igreja dos Coríntios. E Paulo chama aqui Timóteo também de filho amado, assim como ele chamou os coríntios de filho amado. Mas ele põe uma característica adicional a Timóteo. Ele não é só um filho amado, mas ele também é um filho amado que é fiel no Senhor. Vocês se lembram que quando ele falou de um dispenseiro, qual é a única característica que se exigia de um mordomo ou de um dispenseiro do evangelho? Que ele fosse encontrado fiel. O que se requer de um dispenseiro é que ele seja encontrado fiel. Então, ele usa essa questão aqui da fidelidade, mas Paulo tinha receio de que talvez Timóteo não fosse bem recebido. Ora, se a igreja tinha problemas com a autoridade de Paulo, como que eles reagiriam por alguém que não era Paulo, mas que tinha sido mandado em lugar dele? É por isso que no final da carta, no capítulo 16, versículo 10 e 11, você vai ver Paulo escrito assim: se Timóteo for, quer dizer, aqui existe uma questão. Quando ele diz aqui no versículo 7, estou lhes enviando Timóteo, é um tempo verbal que significa que Timóteo estava a caminho, mas Timóteo ainda não estava lá. Eu sei que Timóteo não estava mais com Paulo, porque quando ele escreve a saudação no início da carta, ele não menciona Timóteo. Ó, eu e Timóteo estamos lhe saudando. Então, Timóteo estava a caminho de Corinto. Quando ele diz, se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada a temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando juntamente com os irmãos. Então, Paulo faz essa recomendação, porque Timóteo, vocês sabem bem, era jovem, era mais jovem, e existe todo aquele conceito da autoridade do jovem. Quando a gente diz jovem, Timóteo devia ter na faixa dos 30 e poucos anos de idade. Mas isso era considerado, dentro do conceito da época, uma pessoa jovem, assim como hoje, né? Nós também estamos com 59, somos todos jovens, né? Não é só uma questão de tempo. Mas naquele tempo, 30 e poucos anos era considerado alguém jovem. E ele acrescenta essa característica dele de ser fiel. A maneira de agir de Timóteo, portanto, era uma maneira de agir de acordo com o evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, e a fidelidade era a única característica exigida por eles. Timóteo vai fazer o quê? Vai trazer algum ensino novo para eles? Não. Timóteo vai lembrá-los daquilo que já tinha sido ensinado. O que tinha sido ensinado? O evangelho da cruz, a maneira de viver segundo o evangelho da cruz. Então, Paulo diz que vai enviar Timóteo porque ele considera muito as pessoas de Corinto, ele os tem em estima, ele considera aquelas pessoas, mas ele entende a necessidade de correção que eles tinham. Se ele pudesse, ele teria ido pessoalmente para essa correção. Como ele não pode, ele envia alguém de extrema confiança dele, que é Timóteo. No versículo 18, Paulo muda um pouco o foco, porque até aqui ele estava tratando da igreja como um todo, ele estava chamando a atenção da igreja como um todo. Aqui ele se volta para um grupo específico que tinha dentro da igreja. Um grupo específico que estava provocando exatamente essas divisões e esses problemas dentro da igreja. Por isso que ele diz, alguns de vocês. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? O problema que estava acontecendo na igreja de Corinto tinha tido início em alguns que se tornaram arrogantes. O problema não era um problema de uma influência externa. Existia, sim, a questão dos sofistas, que eram aqueles filósofos que falavam, mas eles não eram a origem do problema. Eles eram parte do problema, que só estava afetando a vida dos coríntios porque um problema interno começou. E esse problema interno que foi? Algumas pessoas dentro da igreja que se tornaram arrogantes. E o problema maior que eles tinham gerado
era colocar essas pessoas contra Paulo. E a partir do momento em que você não tem mais uma referência de autoridade, toda outra influência que vem para você, ela te afeta. Se você começa a perceber que você está tendo algum problema em relação à autoridade que foi colocada sobre você, se a palavra pregada não te faz diferença, se você começa a questionar tudo que te é ensinado, você começará também em breve a ser influenciado por pessoas de fora. Então, se você vai lá para frente, Paulo escreve assim: as más conversações corrompem os bons costumes, nessa mesma carta. O que Paulo está querendo dizer? Que o problema da igreja era porque algumas pessoas influenciavam. Quer dizer, é muito comum a gente ver isso assim: o meu filho se desviou do evangelho por causa de má companhia. Não foi por causa de má companhia que ele se desviou. A má companhia teve influência, sim, mas o problema do desvio está relacionado com a base, que é a questão da autoridade do evangelho, que é a questão da centralidade do evangelho, da autoridade de Cristo. As más companhias simplesmente participaram desse processo. Mas uma pessoa que vive no meio de más companhias, mas tem a convicção da verdade do evangelho, ela pode ser afetada sim, mas ela não se desvia da verdade. O desvio da verdade está ligado com o nosso coração. Quando ele também diz alguns de vocês, significa que, embora ele estivesse chamando a atenção da igreja como um todo, que ele tinha que agora se direcionar para um grupo menor, e é o que ele faz aqui. Quando ele diz, se tornaram arrogantes, como se eu não fosse visitá-los, é porque Paulo tinha saído de Corinto. Talvez Paulo tivesse dito em outra carta que ele escreveu, ou em alguma situação, que queria ir vê-los e não pôde, e aí essas pessoas talvez começaram a dizer, tá vendo, Paulo falou que vinha, não veio nada. Pode ser que seja isso, que ele tenha anunciado que iria, mas teve que adiar por algum motivo, mas não se sabe exatamente qual era. O fato é que algumas pessoas estavam contaminando outras. Mas aí ele diz no versículo 19, mas eu irei muito em breve. Entenda que muito em breve aqui não é uma questão de que ele está indo na semana que vem. Muito em breve, dentro do contexto daquela época, a gente está acostumado com a geração WhatsApp, né? Que a gente quer resolver alguma coisa, a gente manda em menos de um segundo, já está na pessoa, e aquele tempo não era bem assim. Então, para você poder ir de um lugar para outro, né, você demandava muito tempo e muita preparação. Então, não é que ele estava indo amanhã, mas que ele tinha séria intenção de ir. E o faria muito em breve, se o Senhor o permitisse. Se você vai lá para o capítulo 16 e você lê do versículo 5 ao versículo 9, você vai ver os preparativos dessa ida que Paulo descreve aqui. No finalzinho da sua carta, entre o versículo 5 e o versículo 9, ele escreve assim: irei ter convosco por ocasião da minha passagem pela Macedônia, porque devo percorrer a Macedônia. E bem pode ser que convosco me demore ou mesmo passe o inverno, para que me encaminheis nas viagens que eu tenha de fazer. Porque não quero agora ver-vos apenas de passagem, pois espero permanecer convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Então, Paulo tinha intenção, tanto que ele estava descrevendo quais eram os planos de viagem dele aqui. E aqui ele deixa muito claro o seguinte: quando ele se direciona para esses arrogantes, se o Senhor pedir, então saberei, não apenas os que estão falando esses arrogantes, mas o poder que eles têm. O que Paulo está querendo dizer aqui com esse poder? Que ele ia chegar lá, ia falar para eles, profetiza agora, cura agora. Não é esse tipo de poder. Para você entender o poder, você tem que voltar lá atrás. Porque o que ele diz? O evangelho é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para conversão, para transformação de vida. É isso que ele está querendo dizer. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, quando ele não é só uma questão de palavra,
é uma questão de realmente ter autoridade naquilo que fala e o evangelho ser ouvido e as pessoas se converterem. O que falta aos arrogantes daquele momento é exatamente o poder do Espírito, não no sentido de sinais, mas no sentido, porque como a igreja era cheia de dons, como a gente vai ver mais lá para frente, mas poder no sentido de ter autoridade no Evangelho, das pessoas crerem e nascerem para uma vida nova em Cristo e mudar a vida dessas pessoas. Paulo cita no versículo 20 que o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Quando ele usa aqui reino de Deus, a gente vai pensar assim, o que ele está querendo dizer? Porque a questão de reino de Deus, ela pode ter uma ideia meio escatológica, da consumação dos séculos, quando Cristo voltar. Não é isso que ele está querendo dizer. Ele está querendo dizer do reino de Deus presente, que foi inaugurado com a vinda de Cristo. Então, nós vivemos no reino de Deus já, embora ainda não, porque nós estaremos lá quando Cristo voltar, mas nós que somos convertidos já vivemos no reino de Deus enquanto nós estamos aqui. E o que estava acontecendo? Lembra no começo, quando eu disse para vocês que os coríntios achavam que pelos dons, pela manifestação dos dons, eles já tinham chegado lá? A consumação já tinha acontecido e eles estavam, e Paulo não estava, porque Paulo, afinal de contas, era um fraco, vivia passando por dificuldade, tinha que trabalhar para se sustentar, etc. Eles tinham essa ideia errada e eles achavam que eles tinham chegado lá. E aí Paulo usa essa expressão: o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Qual poder? Dons e etc., como eles achavam que era sinal deles, de uma escatologia já realizada? Não. Poder de transformação da vida daquele que crê. Então, Paulo está usando um contraste aqui. Ele vivia em fraquezas, mas fraquezas que caracterizavam a Cristo, o Senhor dele. Foi por meio da fraqueza de Cristo, ou seja, a morte na cruz, que o poder e a graça de Deus agiram no nosso meio para a nossa salvação. Então, Paulo está usando esse jogo de palavras. Por fim, ele encerra se direcionando a esses arrogantes, dizendo: o que é que vocês querem? Devo ir até vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo liga o desafio que ele fez do versículo 18 ao versículo 20, de ver se eles tinham só palavras ou palavra e poder, ao apelo que ele fez do 14 ao 17, lembrando aos coríntios o seguinte, que a oposição de alguns estava levando a isso, e ele os ameaça, inclusive, com disciplina eclesiástica, que ele vai tratar a partir do versículo do capítulo 5. Nós vamos ver isso a partir do capítulo 5, quando ele trata a questão de imoralidade. Quando ele fala essa questão, devo ir a vocês com vara ou com amor, não entenda isso, que uma coisa é oposta à outra. Se eu uso a vara, não estou tendo amor. Não é essa a situação. O amor, ele deve estar permeando todo tipo de atitude cristã, e Paulo não seria incoerente aqui nesse ponto. Então, a gente não deve contrastar, entender que Paulo está usando a disciplina como contraste ao amor. Ele está simplesmente dando continuidade à metáfora que ele usou aqui do relacionamento de pais e filhos e, e dando ênfase à forma de ir e não ao motivo. O motivo de ir sempre é amor. Se eu estou indo para disciplinar, eu estou indo por amor para disciplinar. Se eu estou indo para poder animar, eu estou indo com amor para animar. Mas a forma como eu posso ir com disciplina ou eu posso ir para poder animar. Depende daquilo que a pessoa precisar naquele momento. E quando ele diz espírito de mansidão, ele está, na verdade, ecoando os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, em que ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, o que era, na verdade, um contraste com a arrogância daquele grupo que estava trazendo divisão entre os coríntios. Por isso que ele usa aqui a questão da mansidão. O que a gente pode tirar de aplicação para a nossa vida? Eu coloquei só duas hoje para a gente poder ver. Primeiro, que a maior dificuldade das pessoas no ministério cristão, como eu já disse, deve ser o uso dessa expressão imitem-me. Isso deve ser uma maior dificuldade, e a gente deve entender isso como uma dificuldade e querer superar isso.
principalmente você, pai que tem filhos, mãe que tem filhos, que realmente seus filhos possam ver suas atitudes e você não ter o dissabor de entender que seus filhos, em algum momento, se desviaram da fé, ou não permaneceram na fé, ou não se converteram, e a sua atitude teve influência, que você é um cristão que, na aparência dos outros, é um cristão devoto, que você é isso, mas que você não tem uma atitude dentro da sua casa coerente com a vida cristã. Esse é algo que a gente deve sempre tomar cuidado. E dentro da igreja também, eu devo sempre ser pautado e buscar sempre a transformação da minha vida para que as pessoas possam olhar para mim e ver um exemplo de cristão a ser imitado dentro da comunidade cristã. Ah, e você que tem um discípulo, que deveria se preocupar com isso, discipulado não é fazer livrinho faz parte, discipulado é caminhar junto. Caminhar junto é realmente poder mostrar para as pessoas qual é o estilo de vida cristã e que as pessoas possam realmente entender que aquilo que você está ensinando para elas é coerente com aquilo que você prega. Então, eu acho que esse seria talvez o ponto mais importante que eu gostaria de salientar hoje. Na partir da semana que vem, a gente vai entrar dentro da questão da moralidade que Paulo vai tratar. E aí ele vai tratar diretamente dos problemas dentro da igreja, imoralidade sexual e uma série de outras coisas que ele vai tratar a partir dali. A gente começa semana que vem no capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu não